Vamos lá, Vini. Botão aqui encalacrou, meu. Acho que foi o que você falou. Aquele negócio ali. Ô, Vini, vamos lá. Eu quero saber aí, vamos começar o programa repercutindo. O ministro Sérgio Moro tá agora na CCJ, no Senado, prestando esclarecimentos quanto ao que está acontecendo com ele e com o Brasil, nessas informações, nesses diálogos divulgados pelo site da Intercept. E ele foi ontem no Ratinho, era uma entrevista bem aguardada, estava todo mundo sabendo já da presença dele no Ratinho. Como é que foi a entrevista, Vini? Você acompanhou? O que você destaca pra gente? Não foi fazer teste de DNA, não, Moro, mas foi dar essa entrevista para o Ratinho, que é uma entrevista um pouco mais amena, né, Edgar, uma prosa com o Ratinho. E é bom lembrar que a entrevista foi gravada na segunda-feira, ou seja, antes dessas novas revelações aí do Intercept, que a gente vai falar daqui a pouco, mas obviamente que ele entrou no assunto daquilo que já havia sido divulgado. Primeiro que o Ratinho abriu o programa, Edgar, abriu a entrevista com o Sérgio Moro, dizendo que hoje ele é o único herói brasileiro na atualidade. Palavras do próprio Ratinho, já abriu a entrevista dizendo que Sérgio Moro é o único herói brasileiro no momento. E aí logo no início da entrevista também, o Ratinho perguntou a ele, né, sobre essas coisas que estão sendo divulgadas pelo Intercept, se ele vê isso com alguma preocupação e se as mensagens de fato são reais ou não. Vamos ouvir o que o Moro respondeu. Todos nós devemos preocupar, porque é um ataque, de certa maneira, às instituições. Não fui só eu, fui vítima dessa tentativa, mas também procuradores da Lava Jato. Nós temos notícias até de jornalistas, e igualmente até possíveis parlamentares, ou seja, é um ataque orquestrado. E aqui, a minha opinião, a Polícia Federal está investigando, com independência, autonomia, mas a minha opinião, aqui a gente não está falando de um adolescente na frente do computador, querendo fazer algumas estripulias, mas sim um grupo criminoso organizado, cujo objetivo, na minha opinião, principal é obstaculizar os avanços da investigação da Operação Lava Jato. Agora, em relação às minhas mensagens, o que eu troquei ou não troquei, eu não posso nem confirmar, porque assim, eu não tenho mais as mensagens, né? Mas eu tenho absoluta confiança de que sempre agi com lisura dentro da minha profissão. Tá, e depois até o Ratinho levantou a história, Edgar, do pavão misterioso, do show do pavão. O Ratinho disse assim pro Moro: eu recebi aqui no meu WhatsApp, eu não sei se é verdade, parece que é fake news, mas queria que o senhor me explicasse essa história aí de que um milionário russo teria pago para um jornalista internacional para financiar o mandato de um deputado que é marido dele e o Jean Willis ficar fora do país, que é toda aquela teoria que foi alçada lá pela conta do pavão misterioso. O Moro não entrou muito nessa questão não, só disse que ele tem visto algumas ações aí desses possíveis hackers como ações de contra-inteligência para despistar o foco e despistar de quem estaria fazendo de fato isso, né? Para parecer que é uma coisa mais infantil, uma coisa de um adolescente, quando na verdade não, é algo muito maior que está por trás disso. Na entrevista também, ele falou já sobre algumas ações do Ministério, desde o início do governo, falou sobre ele ter isolado os principais criminosos do país nos presídios federais, de ter tirado o contato deles com o mundo exterior e que ele acredita isso a um dos motivos para ter diminuído aí esses números da criminalidade no país. Também falou sobre um projeto, uma medida provisória que ele vai tentar levar aí ao presidente Jair Bolsonaro para acelerar a venda de bens que são apreendidos aí pelo tráfico de drogas, né, Edgar? São bens que ficam aí retidos, ficam nos pátios, acabam envelhecendo, perdendo ali o seu valor real. Então essa é uma nova medida que o Sérgio Moro pretende apresentar. E sobre o pacote anticrime, sobre a demora, né, para ser esse projeto aí aprovado, ele diz que faz parte do jogo político, que é preciso ali conversa, debate, convencimento, mas que acredita que tem muito apoio popular e também
apoio dos próprios parlamentares para que o projeto seja aprovado futuramente. Você falou, Vini, que a entrevista foi feita antes dessa nova... Foi feita na segunda-feira. Antes da nova divulgação aí de outras mensagens aí. Você citou essas revelações do Intercept. Eu vou dar aqui um resumo para o ouvinte, para o espectador que nos acompanha nesse momento. Ontem, em mais uma reportagem, o site mostra novos diálogos atribuídos ao então juiz Sérgio Moro e ao procurador Deltan Dallagnol. Segundo o The Intercept, o Moro se posicionou contra uma investigação em torno de Fernando Henrique Cardoso, porque nas palavras dele não queria melindrar, foi esse o termo usado, alguém cujo apoio é importante. A assessoria do Ministério da Justiça disse em nota que Sérgio Moro não reconhece a autenticidade de supostas mensagens obtidas por meios criminosos. Isso, mais uma vez eu retomo aqui, veio à tona ontem, um dia antes do ministro ir ao Senado para dar explicações sobre esse caso. E é para Brasília que a gente vai agora ouvir José Maria Trindade. Como é que está sendo aí esse dia agitado na capital federal, Trindade, com a participação do ministro Sérgio Moro na Comissão de Constituição e Justiça? Bom dia. Pois é, muito agitado mesmo. Bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, Edgar, houve ali um treinamento e um entendimento entre os governistas de necessidade de proteção do ministro Sérgio Moro na Comissão de Constituição e Justiça. O plantão foi estabelecido entre os partidos governistas, inclusive o PSL. A ideia é evitar que os partidos de oposição partam para cima do ministro Sérgio Moro, exatamente cobrando explicações sobre essas novas revelações, né? Diálogos novos. Quando o juiz Sérgio Moro acertou a ida ao Senado Federal, ainda não existiam essas mensagens e o cálculo naquela época, naquela data, uma semana atrás, era de que até hoje, né, até aqui, esse episódio já estaria esclarecido ou totalmente publicado. Edgar, esta revelação nova para os partidos de oposição indica que havia mesmo uma tentativa de blindar o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e reforça a tese, né, de continuar com a ideia absurda de anular o processo contra o ex-presidente Lula. Mas os analistas jurídicos aqui indicam que é preciso sim investigar aí o conteúdo dos diálogos, mas nunca questionar ou pensar em anular o processo contra o ex-presidente Lula. Mas esta é mesmo a intenção dos antes-governistas, né, dos aliados do ex-presidente Lula. Houve uma confusão aqui, Edgar, uma confusão política, exatamente sem saber exatamente onde é que vai dar todas essas revelações e esta invasão nos telefones do então juiz e também de procuradores federais e até de jornalistas, né? Isso está sendo muito questionado. Vamos aproveitar, Trindade, acompanhar. Já teve a explanação inicial na abertura dessa sessão da CCJ, com o ministro dando uma geral, né, sobre o que está ocorrendo, e agora temos a fala aí dos parlamentares fazendo pergunta, inquirindo, questionando ali. Quem está falando agora é o senador Alessandro Vieira, do Cidadania, do estado de Sergipe. Vamos ouvir um pouquinho. O Brasil não precisa de heróis, o Brasil precisa de instituições que funcionem e, nesse caso, as instituições brasileiras foram testadas à exaustão. Recursos infindáveis. E o que sobrou foi isso. Hoje nós temos, no primeiro momento da divulgação desse primeiro suposto vazamento, eu me posicionei, fui um dos primeiros a posicionar, e recebi questionamentos até da equipe. Você está tomando logo uma posição, isso é perigoso. E a minha resposta foi clara, você tem que ter coerência com o que você faz na vida. Hoje no Brasil, quando falharam as bancas milionárias de advogados, quando falharam os embargos auriculares, quando falharam as intervenções políticas, o que restou foi a gente está ouvindo então o momento em que o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, faz a pergunta. Daqui a pouco o Moro vai responder e a gente segue aqui. Vamos lá, Caio, o Moro tem questões cruciais aí, importantes para responder, vai ser confrontado ali. Espera-se uma sessão, digamos, um pouco mais republicana, diferentemente das que acontecem na Câmara dos Deputados, mas é uma sessão quente, como já falou aqui pra gente o Zé Maria Trindade. Na minha opinião, ele não tem nada a responder, né? Eu já disse mais cedo no Jornal da Manhã, a visita do Moro ao Senado é a ironia máxima
beira o ridículo, a maior autoridade brasileira no combate à corrupção, prestar satisfações a esse Congresso, como se esse Congresso superasse a envergadura moral do ministro da Justiça. A pesquisa de opinião pública, né, elas apontam que o Congresso Nacional não tem nem 5% da aprovação dos brasileiros, né, ao passo que o ministro Moro é aprovado por mais de metade da população. Mas, enfim, é ridículo alguém que sequer é investigado se explicar sobre informações não confirmadas, obtidas ilegalmente, de fonte anônima, sem qualquer validade jurídica, e que sequer foram submetidas na íntegra ao público, às autoridades e à imprensa. E essa parte é muito importante, a divulgação na íntegra, porque o Intercept, o Intercept Brasil, ele não faz jornalismo, ele faz terrorismo político a conta-gotas. E qual que é a gota da vez? Qual que é o novo trecho explosivo aí publicado por esse site panfletário, que é tocado por gringos e militantes da esquerda? Vamos aí ao suposto diálogo, né, que eu queria fazer alguns comentários. Diz o Sérgio Moro: tem alguma coisa mesmo séria do FHC, Fernando Henrique Cardoso? O que eu vi na TV pareceu muito fraco. Caixa 2 de 96... Lembrando que a gente está falando de uma conversa de 2017, supostamente. O Delanhol, procurador, responde: em princípio, sim, o que tem é muito fraco. Aí, então, juiz Moro faz a seguinte observação: não estaria mais do que prescrito, tá? Prescrição. O que acontece? O Caixa 2, a pena máxima é 5 anos, prescreve em 12 anos. Só que como o Fernando Henrique Cardoso era maior de 70 anos, a prescrição passa para 6 anos. Ou seja, não existe mais o direito ao Estado de processá-lo. Bom, o que o Dallagnol responde, o procurador? Foi enviado para São Paulo sem se analisar prescrição. Suponho que de propósito, talvez para passar recado de imparcialidade. Aqui está o absurdo. Aqui está o absurdo, que a gente está falando literalmente de afetação de imparcialidade, que é o quê? Você trata igualmente ou similarmente coisas completamente desiguais para passar a impressão justamente de isenção e imparcialidade. Então, aquela história, por exemplo, você tem o Petrolão capitaneado pelo PT, prejuízos aí, segundo os laudos da Polícia Federal, de 42 bilhões de reais. Aí vai lá no Jornal Nacional, dá uma notícia de 4 minutos. Aí você tem, do outro lado, do PSDB, vamos dizer assim, o escândalo da merenda aqui em São Paulo, que é uma fraude aí de sobrepreço na ordem de 5 milhões de reais, bem menor. Só que você dá 3 minutos de notícia sobre isso. Por quê? Qual que é a lógica aqui? Se eu falo de A, eu tenho que falar de B. Ou seja, isso daí é fundado no medo ou na covardia do jornalista, do procurador, do que quer que seja, de parecer parcial apenas por ser justo. Bom, voltando, retomando aqui, o que o Moro responde? Ah, não sei, acho questionável, pois melindra alguém cujo apoio é importante. Aqui você tem duas possibilidades de interpretação do que o Moro falou. Ou é uma crítica à estratégia de comunicação, ou é uma crítica justa à estratégia de persecução penal, com a conclusão óbvia de que isso vai incomodar o réu, portanto Fernando Henrique Cardoso, injustamente processado, que pode deixar de dar apoio público à Lava Jato, obviamente. O que é o mais importante da questão toda, para o ouvinte atentar muito? O Moro, se esse diálogo for de fato verdadeiro, ele não está falando não processe. O que Moro diz é não processe injustamente, com poucas provas e crime prescrito. Né? Agora, do Intercept a gente não pode esperar jornalismo sério, como ficou, aliás, claro e cristalino pela a surra de coerência que o Glenn Greenwald tomou da nossa colega Vera Magalhães no programa Pânico. Agora, quando você vai para as manchetes da grande imprensa, olha o que o UOL está falando sobre esse trecho que eu li para o ouvinte e fiz os comentários. Abre aspas. Novo vazamento indica que Moro foi contra MP investigar Fernando Henrique Cardoso. Mentira. Outra manchete do Grupo Folha. Em conversa, Moro foi contra MP investigar FHC. Também, muito impreciso. G1. Site divulga novo diálogo atribuído a Moro, em que ele diz ser questionável investigar Fernando Henrique. Folha e Globo é a imprensa esquerdista light. Agora, o que acontece quando a gente vai para um Brasil 247 da vida? Abre aspas. Protegido por Moro, FHC pediu dinheiro a Marcelo Odebrecht, mas é Lula quem está na cadeia. Ou seja, ouvinte, no final, a espuma dessa marola artificialmente agitada aí nas ondas radiofônicas, internéticas e televisivas é uma só, é hashtag Lula livre. E é dessa narrativa
que a gente tem que fugir. Isso eu só acho um pouco reducionista, Caio, se você me permite. Claro. Tem uma questão aí relacionada ao que você disse, de argumento que pode ser usado ao contrário. Se você prestar bem atenção, e o ouvinte, eu imagino que o ouvinte da Jovem Pan, qualificado como pode prestar atenção. A questão é que Bom, primeiro tem a questão da prescrição, que você colocou aí. Agora, se o Fernando Henrique entra no bojo dessa investigação e é tipificado como um crime de caixa 2, isso mudaria o status como um crime administrativo. Aí você me corrija se eu estiver errado. O que, na visão jurídica, também aliviaria e teria que ter a mesma questão, seria que ser equânime com relação ao ex-presidente Lula. É um crime menor, que não recai sobre ele, a pessoa física do presidente. Mas aí tem a questão administrativa de partido. Então também eu acho que é importante esse ponto, porque ele muda de figura. E um argumento que aparentemente pode ser seguir para esse lado que você falou, pode ser usado inclusive pela oposição. Inclusive, vamos falar de Deixa eu só ouvir, Fefito, só para ouvir o que o Caio pensa a esse respeito. Porque assim, é complexo, mas eu não sei se eu consegui ser claro o suficiente, mas o ponto é, se o Fernando Henrique fosse processado, ele seria processado injustamente, porque o crime... O suposto crime já estava prescrito. Sim. E aquilo refletia, na verdade, aquilo veio na sequência de uma matéria da Globo, também dentro dessa mesma lógica de afetação de imparcialidade. Olha, a gente está dando alguma coisa do PT, tem que dar alguma coisa do FHC. Agora, do ponto de vista da força-tarefa, seria um grande equívoco você iniciar um processo que você sabe injusto. Sim, mas que se você olhar com um objetivo específico desse, de transmitir a aparência de uma imparcialidade, a força-tarefa também incorre. Sim, mas é que a narrativa ela não pode prevalecer sobre a justiça. Aliás, equívocos mas é o que tem acontecido nesse país. Do Ministério Público Federal, da força-tarefa, é o que está trazendo esse grande vulcão em erupção. Eu acho que tem que ter muito cuidado com as coisas. E eu também acho que tem que ter muito cuidado quando a gente sai criticando a imprensa torta e à direita, que aliás está fazendo o trabalho dela, porque no final das contas é importante noticiar tanto o escândalo da merenda quanto as ações da Lava Jato. Aliás, o tempo destinado a esse tipo de notícia não está baseado necessariamente na quantidade de verba desviada, porque ali não existe pecado grande ou pequeno. Roubo é roubo. O tempo destinado a esse tipo de notícia, ele é basicamente fundado na quantidade de informações apuradas sobre o assunto. Tendo em vista como as pessoas se comportam com relação à Globo e à Folha, eu acho muito curioso que as pessoas chamem a Globo e a Folha de esquerda light, quando muita gente acha que a Globo e a Folha são de direita e estão tentando ajudar X ou Y. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso. E, aliás, só para encerrar no que diz respeito à imprensa, mais cuidado ainda a gente tem que ter ao usar esse tipo de mídia alternativa que tanta gente sai enaltecendo por aí, que não faz e não se dá o trabalho de fazer o trabalho básico pro jornalista, que é ouvir o outro lado, que a gente aprende no primeiro período de faculdade. Digo isso, inclusive, por já ter sido caluniado por muita gente desse tipo, que saiu usando informação minha sem checar e sem saber de onde ela veio e nunca se deu ao trabalho de me procurar para saber se era verdade ou não. O jornalismo também é checar fato direto com a fonte. Eu preciso passar para o Zé Maria Trindade repetindo o seguinte, tem que ter muito cuidado ao averiguar essas situações, você sabe muito bem disso. Primeiro, existe uma contundência em se considerando aqueles primeiros diálogos que foram divulgados com relação a afirmações de juristas, que olha, houve um extrapolamento aí, houve um pisar além das atribuições de um juiz, as questões fora do processo, dos autos do processo, quer dizer, se isso tudo se confirmar, temos uma questão muito grave. E aí, isso não significa, eu acho que é errôneo e reducionista também dizer, simplesmente bradar, os que querem o fim da Lava Jato, a soltura de corruptos. A gente aqui, quando analisou, só para fazer um paralelo com o assunto ontem, Zé, quando analisou a questão das empresas, da Odebrecht, que Lula, Dilma e os quadros mais altos do PT diziam que a Lava Jato estava quebrando economicamente o país por conta da revelação, né, dessas empreiteiras em negócios escusos com o governo, nós falávamos aqui, que quebre o país então, porque o que vale aqui pra gente? O que vale sempre, na verdade, nessa relação de nós que estamos aqui como imprensa, nessa relação entre o
poder e o ouvinte e o cidadão. Vale a verdade do fato. Então, se o Brasil tiver que quebrar economicamente por conta das empreiteiras, que quebre, porque é nessa depuração que a gente se constrói como uma nação grande, como uma nação que se propõe soberana. Ao mesmo pensamento, eu atribuo agora à Lava Jato. Reduzia isso a só, olha, quem está querendo a apuração da verdade dos fatos, está querendo a soltura de bandidos. Acho isso um equívoco, acho que isso é uma ilusão, é uma tentativa de uma tática ilusória para disfarçar a gravidade de um problema que pode ser muito grande. Agora, Zé, vamos lá, eu quero te ouvir aí pra gente fechar essa história. Tá havendo aí, nesse momento, o questionamento do juiz Sérgio Moro. Ele já tinha se manifestado em ir voluntariamente para falar sobre isso. Tem algumas questões que estão ainda pairando e vão continuar. Eu discordo aqui, como o meu colega Carlos Andreas aqui, desse método. Eu acho que é uma questão que se tem tudo lá, que se divulgue e que o país não fique tutelado a esse... Mas também eu entendo que é um direito do órgão jornalístico trabalhar a notícia, depurando tudo que está ali e revelando para o cidadão o que é de interesse do cidadão. Vai lá, Zé. Olha, Edgar, os veículos de comunicação tradicionais passam por uma crise grave de credibilidade. Eu aprendi que a Jovem Pan e outras empresas têm o mesmo microfone, o mesmo fio e o mesmo transmissor. A diferença básica e fundamental é a credibilidade, é o grande capital do jornalismo. Está acontecendo uma crise e a maioria das empresas faz de conta que isso não existe. Ela existe e até ameaça alguns veículos de comunicação, daí esta atenção especial. O ministro Sérgio Moro agora é político, seja bem-vindo para a política. Política é isso aí, debate. Há um debate muito profundo a partir destas divulgações de mensagens entre os componentes da Operação Lava Jato, e o entendimento aqui é o seguinte, de que nem no vale tudo, é aquela luta onde se une vários, então, mas não vale dedo no olho, sim, puxar o cabelo, chute em partes baixas, então nada, nem na justiça deve também valer tudo. Então é isso que se presta atenção, mas a todo momento há reparos, como você diz, no sentido de que isso não pode ser usado para soltar políticos corruptos, não pode ser usado para evitar novas investigações. Sim. E a impressão que fica é a seguinte, os integrantes da Lava Jato sabem que se colocar uma lupa em cada político pode trazê-lo para a investigação e prendê-lo. Veja bem, nós estamos falando do ex-presidente Fernando Henrique e do Aécio Neves, que não estavam no poder, né? Porque quem estava no poder era evidentemente quem se lambuzava das verbas públicas. Sim, Zé. Obrigado pelas informações, sempre adoro as suas metáforas, Zé. Vou terminar com uma aqui. Estamos numa verdadeira sinuca de bico. Vamos ver como é que vai acabar essa jogada. Um abraço. Você quer falar com o Zé? Não, eu quero só comentar uma coisa antes. Um abraço, Zé. Deixa eu fechar com o Zé. Então, Zé, obrigado. Bom trabalho aí. Qualquer novidade é só chamar a gente, meu camarada. Abração. Sabe o que eu queria comentar? A gente não falou sobre o começo dessa notícia, na verdade, que é o Ratinho ter chamado o Moro de herói e ter disseminado uma história que é claramente falsa, já comprovada falsa, inclusive durante a gravação desse programa já se dizia que era falsa. A gente também tem que pensar que o Moro, e eu não tô aqui pra criticar o trabalho do Ratinho, nem de ninguém, mas assim, a gente tem que pensar que o Moro poderia ter dado essa entrevista a qualquer grande veículo de imprensa do mundo, da Alemanha, dos Estados Unidos, da Inglaterra, do próprio Brasil. Interesse numa entrevista séria com o Moro há por parte de toda a imprensa. A gente tem também que pensar por que, já que a gente tá falando de narrativa, por que ele escolheu o programa do Ratinho, que é alguém que basicamente fez uma entrevista em que ele se sentisse confortável para não falar sobre o assunto, porque tudo que ele usou de tempo para dedicar o assunto foram 80 segundos. Acho que o Ratinho tem sim que colocar a mão na consciência, porque não se divulga fake news, ainda que se coloque a mão na consciência, pode ser ou pode não ser, porque a gente sabe muito bem que a gente vive num país de pessoas deseducadas, que quando ouvem esse tipo de coisa, muitas vezes tomam como verdade, e a gente também tem que parar pra pensar que o Brasil é cheio de heróis, gente. Gente sobrevive com salário mínimo e sustenta a família, não usa capa também. Esses são heróis de verdade.